bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe e te abençoe muito, como eu gosto de desejar que o Senhor te abençoe. Não se esqueça, caso você não esteja inscrito, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você sabia que Moisés escreveu um salmo? Vamos ver logo após a vinheta. Salmo de Moisés é o salmo de número 90, é uma oração, mas é também um cântico. Vamos ao tema de hoje. Salmo 90, oração e cântico de Moisés. O nosso texto base está em Salmo 90, de 1 a 17, que são os 17 versículos do Salmo. O Salmo 90, verso 1, é o que eu tomei como nosso texto base, oração de Moisés. Homem de Deus, Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo, sempre, de geração em geração. Olha que afirmação. O Salmo de Moisés, ele é, como eu já pus no título, ele é tanto um cântico como uma oração. E o Salmo 90 fala da fragilidade do homem, fala da providência de Deus. Moisés, ele ora a Deus pelo conhecimento, pela experiência que ele teve com Deus. Mas Moisés também ele fala sobre Deus ser eterno. Fala também da necessidade de termos sabedoria para podermos viver bem e na nossa vivência aqui na terra agradarmos a Deus. Moisés ele escreveu esse salmo possivelmente quando ele estava peregrinando com o povo de Israel. O povo de Israel peregrinou 40 anos no deserto, porque eles não creram nas promessas de Deus. E nesse salmo, Moisés mostra que Deus é onipotente, que Deus tem todo o poder. Vamos ver Jeremias 32 e 27, que diz assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Todos nós sabemos que não, porque Deus é todo poderoso e Moisés sabia disso. Olha o que Jesus fala em Lucas 1:37, que tremendo. Porque para Deus nada é impossível. Eu não sei qual está sendo o seu problema. Eu não sei o que está diante de você como um gigante muito grande, como uma montanha intransponível. Mas para Deus, tenha certeza, nada é impossível. Vamos ao Salmo 90, verso 1, que diz assim: oração de Moisés, homem de Deus. É muito importante porque nós vamos explicar isso daí, para a gente entender que homem de Deus é algo que no Antigo Testamento era tido aos profetas de Deus. E no Salmo 90, verso 1, nessa oração, ele fala assim: Senhor, Tu tens sido o nosso abrigo. Oh, glória a Deus! E ainda ele afirma, é sempre, é de geração em geração. E homem de Deus é justamente esta maneira no Antigo Testamento de um profeta ser chamado. E eu acho assim maravilhoso quando a gente vê o exemplo de Elias, que está em 2 Reis, capítulo 1, verso 9, que diz assim: Então o rei lhe enviou um capitão de 50 com seus 50, e subindo a ele, porque eis que Elias, estava assentado no cume do monte, disse-lhe: Homem de Deus. O rei diz: Desce. Só para entender essa questão de homem de Deus ser um profeta no Antigo Testamento. Vamos entender também Eliseu, 2 Reis 4:9. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. A sunamita, ela falou com o marido dela sobre quem? Sobre Eliseu, um profeta. Mas nós vamos entender que esse verso 1 fala sobre um refúgio. Refúgio é um lugar seguro, mas tem versão que fala sobre habitação. Vamos aprender em Deuteronômio, no capítulo 33, verso 27. O Deus eterno é a tua habitação. Olha que tremendo. E por baixo estão os braços eternos. Olha que interessante você entender esta palavra. O Deus eterno é a tua habitação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Deus eterno é a nossa habitação. E por debaixo estão os braços eternos. E Ele, o Senhor,
Senhor, o Deus Todo-Poderoso, lançará o inimigo de diante de ti. E sabe o que o Senhor dirá? Destrói-o. Às vezes a gente fica pensando nessa questão de inimigo e nós só pensamos no ser humano ou no inimigo das nossas almas, que é Satanás, mas nós também podemos estar com os nossos olhos voltados para uma dificuldade, para algo que está assim insuportável para nós, e por que não dizer até por uma doença. Nós temos que estar com os nossos olhos voltados para o Senhor, para o Deus eterno, que é a nossa habitação, que é nosso lugar seguro, que é o nosso refúgio. E ele fala assim: eu tenho te sustentado com os meus braços eternos. Glória a Deus. Destrói, pode ser assim, passe por cima dessas dificuldades, porque o Senhor é contigo. Oh, aleluias. E Moisés, ele reconhece os atributos de Deus, o Deus eterno, o Deus soberano, o todo-poderoso, o Deus onipresente, que está presente em todo lugar, o Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, que é o Criador dos céus e da terra. Vamos ver o Salmo 90, verso 2, que diz assim: antes que os montes nascessem, olha, falando da eternidade de Deus, ou que tu formastes, olha, falando, Deus Criador, que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus é Deus, Deus é soberano, Deus é Senhor. Deus não depende de nós, nós dependemos de Deus. Deus, a gente sempre fala assim: olha, Deus precisa de você, na verdade Deus conta contigo, porque Deus é Senhor, Deus é soberano. Isaías 44, verso 6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E Moisés reconheceu isso no verso 2, tu és Deus, Deus é soberano, Deus é Deus. Salomão também reconhece, olha Provérbios capítulo 8, verso 25, antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. É Deus de eternidade, a eternidade. Nós não entendemos muito, não conseguimos pela nossa fraqueza humana, né? Pela nossa capacidade humana. É difícil entender essa questão de eternidade, mas Deus é de eternidade a eternidade. Eu nasci, eu cresci, hoje eu estou lá com os meus 51 anos, eu não sei, eu posso, Deus pode me recolher a qualquer momento. Isso significa que terrenamente eu vou ter fim. Mas o Senhor Todo-Poderoso, ele não teve nem início, nem meio, nem fim, ele é eterno. Glória a Jesus. Vamos ver o verso 3 do Salmo 90? Tu reduzes o ser humano ao pó, afirmando: retornai ao pó, filhos dos homens. Vamos entender um pouquinho? Deus, ele mostra para nós essa questão de finitude, essa questão da onde que nós fomos formados, do que nós somos formados, quem nós somos. Moisés fala em Gênesis, capítulo 3, verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e em pó te tornarás. Deus mostra para nós. Deus mostra o castigo que o homem recebeu por causa do pecado. Nos tornamos um ser finito, nos tornamos um ser finito terrenamente falando, né? Nós temos essa questão da finitude do homem, desse corpo físico. E é difícil a gente aceitar isso, é difícil a gente aceitar um amigo, um parente, um ente querido nosso, né, partir desta vida, mas quando parte com o Senhor é motivo de glória. É nós que ainda não conseguimos conviver com essas situações, mas o Senhor, ele nos sustenta nessas situações. Salmo 103, verso 14, o salmista fala assim: pois ele conhece a nossa estrutura, ele lembra-se de que somos pó. Assim como a gente vê que Deus lembra que foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou. Deus, ele olha para nós, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe o desejo do nosso coração, ele sabe a tua necessidade. Glória a Deus. E no Salmo 90, verso 4, nós vamos entender essa questão de tempo, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Essa questão de tempo é interessante, que a gente vê que, lembra que eu falei, essa questão de eternidade é difícil a gente entender?
O nosso tempo não é o tempo do Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor é infinito, o Senhor é eterno e nós não. Nós somos sujeitos a esse corpo, nós estamos sujeitos à doença, nós estamos sujeitos à morte, essa morte de separação humana, mas nós estamos entendendo no Senhor que nós que estamos em Cristo, estamos sendo sustentados por Ele. E o Senhor mostra que o tempo passa para o homem, mas para o Senhor, o ontem, o hoje e o amanhã, está tudo diante dos olhos dele. É justamente a parte principal dos Salmos. É mostrar para você que o ontem, o hoje e o amanhã está diante dos olhos do Senhor. Segundo Pedro 3:8, Pedro fala assim: contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aí a gente para um pouco e lembra que nós temos esta dificuldade, mas eu não posso esquecer que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã, e novamente eu vou tornar a falar que o ontem, o hoje, o amanhã está diante do Senhor. Nada pega o Senhor desprevenido, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, e nós temos que ter sempre isso na nossa mente, para que possamos descansar, para que possamos aprender a desfrutar da convivência do Senhor, da intimidade do Senhor, para que possamos entender que em todas as coisas o Senhor está trabalhando a nosso favor. Nós não entendemos o amanhã, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Salmo 90, verso 5, Moisés fala assim: tu os levas como uma corrente de águas, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. Aí nós vamos novamente entender essa questão da finitude do ser humano. O Senhor sempre no controle, o Senhor sempre conduzindo as situações. Asaf, no Salmo 73, verso 20, diz assim: são como um breve sonho que se vai assim que acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Então, ao invés de eu ficar preocupado, ao invés de eu ficar apegado com as coisas aqui, eu principalmente que tenho o Senhor habitando em mim através do Espírito Santo, você que tem o Senhor habitando em você através do Espírito Santo, nós devemos estar apegados com o Senhor, nós devemos estar descansados no Senhor, nós devemos estar desfrutando da presença do Senhor, sabendo que o homem, ele está sendo visto pelo Senhor, ele está sendo cuidado pelo Senhor. E quando a Asaf fala isso, olha, nós somos como um breve sonho. É para você entender que tudo está sendo conduzido pelo Deus Todo-Poderoso. E no verso 6, Moisés fala assim: de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Então nós vemos que tudo está diante do Senhor. Não adianta eu alimentar ansiedade, não adianta eu alimentar preocupação, não adianta eu ficar apavorada com as coisas que estamos vivendo aqui nesta terra, porque tudo está diante do Senhor. Pedro, ele nos mostra que nós somos como essa erva que floresce, que cresce, mas que também tem tempo, e tempo, se a gente parar para pensar no tempo do Senhor, um tempo até curto, né? Vamos ver. 1 Pedro 1:24, que diz assim: porquanto todo ser humano é como a relva, ou seja, é como uma erva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Bonito essa palavra quando nós paramos para entender. E é simplesmente isso que o Senhor quer que nós entendemos. Todo ser humano é como uma erva. Essa erva, ela tem um tempo, mas o Senhor está atento. O Senhor está cuidando. O Senhor está olhando para cada um. O Senhor não está deixando sozinho. E aí tem pessoa tão soberba que se acha tão grande coisa, e o Senhor só fala assim: nós somos como uma erva. É glorioso entendermos isso. E a glória, as coisas que nós fazemos que é para glorificar o nome do Senhor, isso é como a flor da relva, ou é como a flor da erva.
cuidado pelo Senhor. No verso 7, Moisés fala assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Lembra que o povo de Israel, ele se revoltou contra Deus, ele não quis quando o Senhor falou para eles irem conquistar Canaã, eles tinham ficado assustados por causa dos habitantes de Canaã, então o Senhor, até como castigo, a lei da semeadura, que isso é muito natural na vida do ser humano, como castigo eles ficaram peregrinando 40 anos. E aí Moisés fala assim: nós somos consumidos pela tua ira. Imagina você ficar 40 anos, no caso deles, no deserto. Não é fácil, né? E aí a gente entende, Números 14 e 18, que o Deus de justiça é o nosso Deus. E aí fala assim: Yahvé é lento para a cólera e pleno de amor, tolera a falta e a transgressão. Mas olha, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. É forte esta palavra, mas é real. Imagina se Deus fosse logo castigar o povo de Israel na primeira coisa que eles faziam. Eles viviam murmurando contra Deus, eles viviam tratando Deus em segundo plano, como se Deus fosse até mesmo insignificante. Eles viviam sempre tendo outros ídolos. Eles viviam sempre traindo Deus com outros ídolos. E a gente vê quando Moisés está falando em Números 14 e 18, realmente o Senhor é lento para a cólera. Quantas coisas muitas das vezes nós fazemos errado. Imagina se o Senhor nos tratasse segundo a nossa justiça. Mas o Senhor é misericordioso. E no Salmo 90, verso 8, Moisés fala assim: diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. É interessante. Tem outra versão que fala assim: tu conheces bem as nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. É justamente isso, Moisés está compreendendo e ele está mostrando que o homem, ele é temporário do jeito que nós somos por causa do pecado, por causa das nossas iniquidades. Jó 34, verso 21 diz assim: porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um de seus passos. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, não é verdade? Se não fosse a bondade do Senhor conosco, o que seria de nós? Mas graças a Deus, hoje eu ainda comentei, a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha, a bondade e a misericórdia do Senhor nos segue, e a gente vê como Deus tem sido misericordioso conosco. Jó 34, 21, quando fala que Deus é o Deus que observa o caminho dos homens, a gente vê realmente, Deus ele observa e Deus cuida da gente, Deus nos sustenta, Deus nos fortalece e Deus nos ajuda até em tudo que nós precisamos, porque como diz o salmista, se não for o Senhor, né, coitado de nós. Salmo 90, verso 9, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, passamos os nossos anos como um conto que se conta. Porque para nós que contamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, nós vivemos muito preso a esse tempo, né? Mas Deus não. Um ano para o Senhor é como um dia. Deus não está preso a tempo, ele é atemporal. E Davi no Salmo 144, verso 4, diz assim: o homem é semelhante a um sopro, os seus dias como a sombra que passa. É interessante quando nós paramos um pouco para pensar a necessidade de nós entendermos este salmo, porque não adianta a gente querer ser soberbo, a gente querer ser arrogante. Nós estamos sendo dependentes do Senhor e olha como é bom a gente depender do Senhor, nós nos colocarmos nos braços do Senhor e deixar o Senhor nos conduzir. Quando o salmista fala isso, quando Davi fala isso, o homem é semelhante a um sopro, ou seja, é passageiro. Jó 14, verso 1 diz assim: o homem nascido de mulher tem vida curta e passa por muitos desapontamentos e dificuldades. Por isso que Jesus fala: no mundo tereis aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Sabe por quê?
Porque Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele passa junto conosco, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. Moisés, no verso 10, diz assim: os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. A gente olha para esse versículo e a gente vê Moisés tentando mostrar que a nossa vida foi sendo encurtada, né? Se a gente olhar Matusalém, se a gente for olhar na Bíblia, os homens eles foram tendo seus dias diminuídos por causa do pecado, ou até mesmo por se envolverem com coisas assim com tanto afinco, que acaba chegando assim com 70, com 80, olhando para trás, o que eu fiz da vida. Mas é interessante que Moisés, ele mostra pra gente esse limite comum, mas tem uma coisa que o Senhor mostra para nós. Moisés viveu 120 anos e com saúde. Então, às vezes, a pessoa chega nos 70 anos e acha que chegou no limite, mas o Senhor, Ele mostra que é Ele que dá vida, é Ele que sustenta. Vamos ver essa questão em Deuteronômio 34, 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Olha o detalhe, os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Então, quando a gente olha, a gente vê uma pessoa com 70 anos, eu cheguei ao fim da vida, agora é só canseiro e só enfado. Não é isso que Moisés está querendo dizer. O que Moisés está querendo dizer é que existe esse limite, e conforme você vai levando a tua vida, você vai se desgastando aqui nesta vida. Quando você chega a 70 anos, aí chega só o pó, né? Mas vamos lembrar de Moisés, um homem que confiou no Senhor, chegou nos 120 anos com muita saúde, com muito vigor. Glória a Deus por isso. E no verso 11, 12, Moisés diz assim: quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor. Aí Moisés fala para o Senhor assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E a gente entende Moisés falando com Deus como é importante saber viver, como é importante conhecer, como é importante eu compreender a tua misericórdia, a tua benignidade, a tua bondade. Senhor, como é importante entender que o Senhor é maravilhoso, como é importante também eu entender que realmente, como Eva, eu sou frágil, eu sou um homem que eu preciso aprender a contar, a viver, a usar a sabedoria, a viver com sabedoria, a desfrutar da tua presença aqui. É isso que a gente olha para os Salmos e o Senhor vai mostrando para nós. Não é tempo de pararmos, é tempo de vivermos para a glória do nome do Senhor, independente se nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. E por que não dizer 100? Porque tem pessoas com 100, tem pessoas com mais de 100 anos. Mas vivendo no Senhor, como a vida é uma vida conduzida por Deus, se nós deixarmos, se nós queremos. E Moisés, ele mostra isso no verso 13, quando ele fala assim: volta-te para nós, ó Eterno. Até quando haveremos de esperar? Tem compaixão dos teus servos. Olha que tremendo! Tem compaixão, porque se nós formos olhar para nós, se nós fôssemos viver segundo a nossa justiça, meu Deus, só a misericórdia do Senhor para nos sustentar, para não vivermos segundo os desejos do nosso coração. E Moisés, ele pede para o Senhor: ô Senhor, volta a tua atenção. Moisés falando para Israel, para o teu povo. E aí nós olhamos, se nós formos trazer esse versículo para nós, a gente fala: Senhor, eu sei que tu tens olhado para nós, eu sei que tu tens, Senhor, nos colocado diante de ti. Senhor, volta a tua atenção para nós, porque quando nós estamos fracos, é por isso que Paulo fala, aí somos fortes, porque aí nós recorremos à rocha, porque aí nós recorremos ao nosso refúgio, porque aí nós recorremos à nossa habitação segura, que é o Senhor. Moisés, ele reconhecia que Deus é misericordioso. Moisés reconhecia que Deus é refúgio verdadeiro. Moisés reconhecia que em Deus há verdadeira proteção, a salvação. E é isso que nós precisamos entender com esses salmos. Nós temos que olhar para nós e entendermos que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ser dependentes do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 6, verso 4, diz assim: volta-te, Senhor,
e liberta a minha alma. Salva-me por teu amor misericordioso. Vamos parar um pouquinho do que Deus está precisando nos libertar? Qual é o vício? Qual é a atitude ou até mesmo a atividade que nós estamos pedindo para o Senhor? Senhor, eu sei que tu estás olhando para nós. Volta-te, liberta a minha alma, salva-me, porque o teu amor é misericordioso. E Moisés, no Salmo 90, verso 14, diz assim: farta-nos de madrugada. Com o quê? Com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Olha o que Moisés está demonstrando para nós. Deus é um Deus que supre todas as necessidades. Deus é um Deus provedor. E no verso 15 e 16, ele fala assim: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste. Parei para pensar um pouquinho. Quantas vezes nós vivemos em angústia, nós vivemos em sofrimento e nós achamos que é ponto final. E quantas vezes nós ouvimos que aonde o homem coloca ponto final, Deus coloca uma vírgula e Deus fala assim: prossiga. É justamente isso, alegra-nos, Senhor. Ô Senhor, nós passamos muitas vezes por consequências das nossas escolhas, por consequências ruins, porque as escolhas foram ruins, mas nos alegra, Senhor, nos ajuda, Senhor, nos sustenta. E ele ainda fala no versículo: e pelos anos em que vimos o mal, pelos anos em que foram afligidos. Aí fala assim: apareça a tua obra aos teus servos. É lindo entender. Apareça a tua providência. Apareça, Senhor Jesus, a tua misericórdia. Apareça o teu consolo aos teus servos, pois o teu consolo é o que nos motiva, é o que nos ajuda a viver, porque a tua presença nos proporciona alegria. Só continuando o versículo fala assim: e a tua glória sobre seus filhos. Oh, glória a Deus! É isso que Moisés fala. Olha para nós, Senhor, volta-te para nós. Nos farta, Senhor, nos dê alegria novamente. Senhor, apareça a tua obra, ou seja, dê a tua providência, entre em providência nessa causa. E ainda fala assim: a tua glória sobre os seus filhos, porque, Senhor Jesus, a tua obra, a tua glória, o teu consolo nos proporciona alegria. Davi fala no Salmo 30, verso 5, a sua fúria dura só um instante. Isso é misericórdia. Ele ainda continua: mas a sua misericórdia prolonga-se através da vida. Ou seja, se às vezes a gente acha que Deus está nos disciplinando, é por um instante, mas a misericórdia do Senhor se prolonga através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Olha a certeza de Davi. E eu falo para você: o choro realmente pode durar. Eu não sei o tempo da sua noite. Eu não sei quanto tempo você acha que você está sendo até mesmo afligido pelo Senhor, ou está sendo disciplinado, ou está sendo corrigido, ou está vivendo as consequências das suas atitudes, das suas escolhas. Mas uma coisa o salmista Davi fala assim: o choro pode durar uma noite, mas é certo que a alegria virá ao romper do dia. Creia no Senhor, confia no Senhor, porque o Senhor é o Todo-Poderoso que passa com você. E o verso 17, último verso do Salmo de Moisés: e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Eu achei lindo quando eu vi esta versão: seja sobre nós a formosura, porque Deus é tremendo, porque Deus é maravilhoso, e por que não dizer porque Deus é lindo? E confirma, olha o que Moisés fala: confirma sobre nós a obra das nossas mãos, daquilo que nós fazemos, que seja, Senhor, para a glória do teu nome. Confirma. E Moisés ainda fala: sim, confirma a obra das nossas mãos. Tem uma versão que fala assim, que é a graça do Senhor nosso Deus, do mesmo verso 17, que a graça do Senhor nosso Deus pouse sobre nós, porque graça é o favor que eu não mereço, mas o Senhor me dá. E ainda fala assim: faze prosperar as obras das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Como é lindo que seja sobre nós a tua presença, Senhor. É como se nós falássemos assim: porque na tua presença, Senhor, tem duas coisas importantes. Primeiro, Salmo 16, verso 11, alegria. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura
fartura de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Como é importante, porque é triste você ver aquela pessoa desesperançosa, aquela pessoa angustiada, aquela pessoa que não quer viver, mas aí a gente vê farmeas ver a vereda da vida é estar em Cristo, porque na presença do Senhor há fartura de alegria, há delícias perpetuamente, é no Senhor. Se você não está no Senhor, corre para o Senhor, porque também no Senhor, além de alegria, há paz. Isaías 26, verso 12. Paz, ausência de conflitos? Não, mas é paz, aquela paz que excede o entendimento, aquela paz que excede a razão, está no Senhor. Porque olha que Isaías fala, Yahvé, tu estabeleces a paz para nós, tudo que alcançamos, fizeste-o em nosso benefício. Eita glória, quando você entende isso, é para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, para aqueles que se refugiam na habitação segura. Glória a Deus. Eu quero concluir com 2 versículos, Tiago 4:14, que fala assim, contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. E a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Quando a gente vê Tiago falar assim, ei, não fique ansioso, não fique preocupado, não fique angustiado, mas deixa a tua vida nas mãos do Senhor, desfrute da presença do Senhor, porque estar em Cristo tem alegria e tem paz. E também o 2º versículo, Joel, capítulo 2, verso 13 e 14, dilacerai o vosso coração, não as vossas vestes, como de costume, era costume antigo, quando a pessoa estava atribulada, quando a pessoa estava angustiada, quando a pessoa estava abatida ou até mesmo desiludida, né, protestando de rasgar as suas vestes. Mas o que o Senhor quer? Ao contrário de vocês rasgarem as suas vestes, de vocês ficarem revoltados, de vocês ficarem murmurados, chegue no Senhor e rasgue diante do Senhor o teu coração. Como assim? Fale, mostre para o Senhor o que você está sentindo, fala assim, retornai com todo o vosso ser para o Senhor, para o vosso Deus, porquanto Ele é tardio em irar-se. Olha que coisa maravilhosa, Ele é magnânimo em misericórdia, Ele é compassivo, Ele é paciente, todo amor e capaz de arrepender-se. Aí é quando o Senhor falou para mim, e suspender a desgraça prevista. Às vezes a gente fica olhando para o dia de amanhã, às vezes a gente fica sem esperança e o Senhor fala assim, volte-se para o Senhor com todo o vosso coração, porque Ele é capaz de suspender a desgraça prevista. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus possa te ajudar, que o Senhor Jesus possa trazer para você como é importante você olhar para você e se colocar na dependência dEle. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo sobre distração, que são coisas que querem nos roubar da presença de Deus, sobre a imutabilidade de Deus, que quer mostrar para nós nesse estudo que Deus é tremendo, Deus é o Todo-Poderoso e também como agir com sabedoria na provação. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Jesus te abençoe.